Pessoal, vou começar mais uma aula aqui e hoje eu vou falar sobre as variáveis. Você sabe que em programação nós trabalhamos muito com fluxo de dados, né? Com fluxo de informações. Mas que a gente possa trabalhar com essas informações, elas devem estar armazenadas em algum lugar, né? Então vamos começar a definir o que pode ser uma variável. Então, o que é uma variável? Né? Então a principal definição, que nem eu já tinha falado, as variáveis, né, elas armazenam algum tipo de informação, né? Então elas servem armazenar algum tipo de informação. Legal. Então essa é uma definição, uma das definições, né, do que pode ser uma variável, né? Então são as variáveis que armazenam as informações com as quais a gente trabalha. Outra definição também muito importante que a gente utiliza é que uma variável é um nome associado a um espaço de memória. A gente vai ver depois o que quer dizer isso, né? Associado a um espaço de memória. E uma terceira definição aqui, você tem que perceber que uma variável ela pode sofrer alteração em seu valor ao longo da execução do programa, né? Então, pode sofrer alteração em seu valor ao longo do programa, da execução do programa, né? Ao longo da execução do programa. Tá. Então, isso aqui a gente em três tópicos a gente pode definir o que é uma variável. Então, ela armazena algum tipo de informação, ela possui um nome associado a um espaço de memória e pode sofrer alteração em seu valor ao longo da execução do programa. Mas como que eu declaro uma variável em linguagem C, né? Então, declarar uma variável. Aqui, como declarar, né? Como declarar? Então, beleza, vamos ver como que a gente declara uma variável em linguagem C. Primeiro você começa com include, depois vem aqui o main. Tá bom. Aí para declarar uma variável, vocês vão declarar o tipo dela e o nome da variável. O tipo e o nome, né? Aula passada eu havia falado sobre os inteiros, né? O int. Então eu posso declarar, por exemplo, int carro, né? Então eu tô declarando uma variável que se chama carro, e ela é do tipo inteiro, tá certo? Então você declara o tipo da variável, você dá um nome para ela. Mas como que funciona isso na memória? Deixa eu puxar um desenho aqui que eu tinha feito. Aqui representei a memória. Então, cada bloco desse, né, deixa eu só falar antes de começar a explicar. Cada bloco desse possui um byte, tá? Cada bloco desse que eu desenhei. Então, a variável carro, ela está associada a um bloco aqui de memória, né? Você vê com esses pontos do lado, indicando que a memória é muito maior que isso, né? Eu só fiz só um texto, só para dar um pequeno exemplo. Então, se eu tenho uma variável inteira do tipo carro, vai haver um espaço de memória, né? Eu vou colocar nesse primeiro aqui. Então, esse espaço aqui, esse bloco de memória, ele está associado ao nome carro, né? Quando eu quiser utilizar as informações armazenadas nesse bloco, eu vou utilizar a palavra carro. Lógico que, como é um inteiro, depois a gente vai ver que os inteiros ocupam 4 bytes, né, na memória, na maioria dos computadores. Então, nesse caso aqui, nesse meu computador, por exemplo, ele ocupa 4 bytes, então ele ocuparia 4 espaços desses, mas vamos deixar isso para a aula que vem. Então, só tenha em mente isso. O nome da variável, ela está associada a um bloco de memória. Tá certo? É por isso que eu coloquei aqui na definição, né? Nome associado a um espaço de memória. Então, quando você quer indicar para o seu programa, fala assim, ó, eu quero a informação armazenada em tal bloco de memória. Como você tá utilizando a palavra carro, né, para aquele bloco de memória, então você utiliza a palavra carro. Isso já está indicando que você quer manipular a informação armazenada nesse bloco específico, né? O bloco que a palavra carro está associada, tá certo? Agora, como que a gente pode... Há umas regras, né, na verdade, como que a gente pode trabalhar com os nomes, o nome da variável, né? O nome que você escolhe para a variável. Então tem algumas regras básicas,
Então vamos falar sobre o nome da variável. O nome da variável, certo? Ok. Então primeira coisa, o nome de uma variável deve conter letras, dígitos ou o underline, né? Então letras, dígitos ou underline, ou underscore também eles chamam underline, underscore, ok? Outra coisa muito importante, o nome da variável não pode começar com um dígito, né? Não pode começar com dígito, então deve começar com uma letra ou o underline. Apesar que o underline a gente recomenda não utilizar muito, né? Porque geralmente é a variável de sistema que utiliza o underline, mas enfim, você pode começar sim uma variável com underline, embora a gente não recomenda isso. Outra coisa também muito importante é que o nome da variável não pode, deixa eu colocar aqui, não pode ter nome de palavras reservadas à linguagem. Tá certo? Então não pode ter um nome que seja de palavras reservadas da linguagem, né? Vou dar alguns pequenos exemplos. Então, o CDQL também é uma palavra reservada da linguagem C. Você não pode utilizar uma variável desse tipo com nome assim. O ASME também e alguns compiladores é uma palavra reservada da linguagem C. Não é padrão, mas é uma palavra assim reservada à linguagem C. O volátil também, que é uma palavra também reservada da linguagem. E o return, que a gente já tinha visto, né, naquele nosso primeiro programa, também é uma palavra reservada. Então você não poderia declarar, por exemplo, int cdql, int asm ou int volatile, int return, né? Então, como esses 4 exemplos são palavras reservadas da linguagem, você não poderia utilizar como nome para sua variável, ok? Então, como que a gente pode escolher um bom nome para uma variável, né? Como a gente pode declarar uma variável que possua um nome que tem a ver com a informação que você está manipulando, né? Então, vamos dar um pequeno exemplo aqui. Deixa eu abaixar a tela. Vamos lá. Como que então a gente pode definir um bom nome para uma variável? Como definir um bom nome para uma variável? Então vamos supor que você está trabalhando com a seguinte informação: o número de pessoas em uma festa, né? Então você não vai chegar lá e declarar, por exemplo, int xyz, né? O que xyz tem a ver com o número de pessoas em uma festa, né? Se você for passar esse código para um outro programador, ele vai olhar o que é XYZ, né? O que isso significa. Então, não é aconselhável utilizar nomes que não tenha nada a ver com a informação que você está manipulando, né? Então, um nome bem sugestivo para manipular um número de pessoas de uma festa seria, por exemplo, num pessoas festa, né? Então você está falando aqui o número de pessoas de uma festa, ou ainda int n pessoas festa, né? Esses sim seriam dois nomes sugestivos para nome de uma variável, né? E vocês percebem também que como é uma variável que contém aqui, nesse caso, 3 palavras, eu separei pelo underline para ficar melhor, né, a visualização. Por exemplo, eu poderia declarar, que nem num pessoas festa, eu posso declarar num pessoas festa, mas vocês veem que fica horrível, né? É tudo junto, vocês têm que... não é tão assim legível, né? Você não bate o olho e já entende. Agora, num underline pessoas underline festa é muito mais sugestivo, que você bate o olho e você já consegue perceber o que está escrito. Quando você vê uma palavra gigante dessa, você vai ter que ficar ali olhando para num pessoas festa, né? Então, quando você for usar mais de uma palavra, sempre tenta utilizar o underline para separar as palavras, tá ok?
Eu vou passar agora um pequeno exercício para a gente fazer, para ver se o nome da variável que eu escrevi está correto ou está incorreto, né? Se é válido ou inválido. Então, um pequeno exercício. Primeiro item. Eu vou declarar int alpha 1. Será que esse nome ele é viável, né? Ele é válido? É válido. Começa com uma letra, né? Embora tenha um dígito, mas eu falei que uma variável ela contém o dígito, né? Não, ela não pode começar, mas ela contém um dígito. Nesse caso aqui ela contém um dígito, então é um nome válido, sim. É um nome válido. Legal. Agora eu vou colocar outra aqui. Int underline beta. Será que é válido esse nome? É válido. Começa com underline, né? Embora eu tenha dito que não é aconselhável, mas começa com underline, né? Contém letras e underline, então é válido. Então, válido. Mas não é aconselhável. Tá ok? Outro exemplo. Char é um tipo de dado, né? A gente vai ver a aula que vem. Char 123 carro. Será que esse nome de variável é válido? Então, esse nome não é válido, né? Eu escrevi aqui, não pode começar com um dígito. Nesse caso aqui começa, né, com um dígito. Então, esse nome aqui pra gente ele é inválido. Você não poderia criar uma variável com esse nome. Ok? Inválido. Outro exemplo. Int char. Será que é válido? Não. Por quê? Tudo bem, vai. Começa com uma letra, não começa com número. Então, por que não é? Por que eu não posso declarar int char? Acontece que nem eu disse aqui, ó, char eu expliquei que é um tipo, não é? É um tipo de dado. Então, char é uma palavra reservada também da linguagem C. Então, você não pode declarar uma variável com nome char. Né? Eu escrevi aqui para você, não pode ter nome de palavras reservadas da linguagem. Então, você não poderia escrever int char. Isso aqui é inválido, ok? Inválido. Agora, int 456. Será que é válido? É válido. Começa com underline, né? Eu disse que pode começar com underline, embora contenha um dígito. O dígito vem aqui na segunda posição, né? Então, é sim um nome válido, porém não aconselhável, né? Como eu disse, começa com underline. Agora o último. Int al %a. Será que isso aqui é válido? Isso aqui não é válido, viu, pessoal? Esse porcentagem aqui é um caractere que a linguagem não aceita como nome, viu? É um caractere inadmissível para a linguagem. Então você não pode, no nome de variável, né, um caractere que não é permitido em nome de variável. Então nesse caso aqui, esse nome de variável é inválido também. Inválido. Tá legal? Então, passei esse exercício para vocês terem uma noção do que a gente pode considerar válido, né? O nome válido, e o que a gente pode considerar o nome inválido. A última coisa agora que eu quero mostrar nessa aula é como que eu declaro uma variável, como que eu declaro mais de uma variável do mesmo tipo em uma linha só. Então eu vou escrever de novo para a gente relembrar. Main. Agora eu quero declarar uma variável do tipo inteira. Só que são várias variáveis, né? Então eu quero declarar uma variável com o nome carro 1, uma variável com o nome carro 2, carro 3, carro 4 e carro 5. Eu vou fazer isso aqui, int carro 1, int carro 2, int carro 3 e etc. Não há necessidade. Né? Você vai gastar muita linha para declarar 5 variáveis, sendo que você pode declarar 5 variáveis em uma linha só. A diferença é que você vai separar elas por vírgula, né? Em vez de colocar o ponto e vírgula aqui, você coloca uma vírgula e escreve o nome da segunda variável. Então, carro 2, vírgula, carro 3, vírgula, carro 4 e vírgula, carro 5. Depois que você acabou de declarar as 5 variáveis, né, nesse caso aqui, aí sim viu o ponto e vírgula. Você está falando assim, ó, já nessa linha aqui, acabei
essas declarações aqui. Eu declarei as 5 variáveis que eu queria e pronto, né? Então não há necessidade de vocês declararem essas 5 variáveis em 5 linhas, né? Você pode declarar em uma linha só. Aí quando você acabar de declarar, você coloca esse ponto e vírgula no final, indicando que essa linha aqui ela foi finalizada, né? Então, se você não colocar esse ponto e vírgula, que nem eu falei, o compilador vai dar erro, ele não vai encontrar o ponto e vírgula. Então, quando você terminou a instrução, né, você coloca o ponto e vírgula, tá ok? Acho que assim, conceito de variável não tem tanta coisa para se falar, né? Vai ter mais coisa quando a gente começar a trabalhar com tipo de variável, né? Eu escrevi para vocês o tipo int de inteiro, escrevi aqui em cima o tipo char, né? Existem com certeza outros tipos que a gente vai ver já na aula que vem, mas eu acho que a parte de variável em si, o basicão é isso, né? Vocês têm que ter pelo menos essa noção. Como é o nome que uma variável pode ter, como escolher um bom nome para uma variável, tá certo? E se o nome dela é válido ou inválido, tá ok? Então, por hoje é só. Próxima aula eu já começo a falar dos tipos básicos da linguagem. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, que eu falei, eu vou repetir todo o vídeo, pode mandar e-mail, Facebook ou blog, né, que a gente vai atender a todos, tá ok? Então obrigado pela atenção aí, pelo assistir o vídeo e até mais.